De volta aqui no canal e eu quero falar sobre o puxão de orelhas público que o vice-futebol do Grêmio, Antônio Brum, deu no técnico Renato e se fez um fuzuê em cima disso, onde se viu que estrutura é essa de futebol que se criou no Grêmio, que ninguém pode criticar o Renato, ninguém pode discordar do Renato. Eu trago algumas informações aqui, todo mundo que torce pelo Grêmio ama o Renato, o maior jogador da história, mas não é esse Renato que está em discussão. A discussão é com o Renato treinador. E toda vez que alguém contraria o que diz o Renato, vira um auê. É parte da torcida acusando quem é gremista de Colorado. Agora se fez um auê porque imagina onde se viu o vice de futebol ousar criticar o treinador que é um subordinado dele. Mas por que tanto auê? Nas redes sociais por uma declaração do vice de futebol que, na minha opinião, representou parte da torcida do Grêmio, quando ele disse que sim, também teve erro do Renato. Quero falar sobre isso e também sobre a lesão do Carbajo, que acabou, inclusive, tá deixando São Paulo, tá voltando para Porto Alegre para poder se recuperar e é uma das ausências no jogo da segunda-feira contra o Corinthians, mas falo isso depois da vinheta. Deixa que eu falo, galera, passando aqui pra gente atualizar o Grêmio, sempre agradecendo todo mundo que tá se inscrevendo, que tá deixando recado, que tá deixando o joinha, que tá apertando o sininho pra receber as notificações, muito obrigado. O vídeo de hoje vai pra Tedox, que é minha parceira há muito tempo, que hoje tá completando 35 anos de existência. Já que sábado é o Dia Mundial da Obra, parabéns pra Tedox, né? Tedox, produtos de qualidade, acessa aí tedox.com.br e conhece a linha completa de tudo que pode facilitar a tua obra ou a tua reforma. Bom, o vice-presidente de futebol, Antônio Brum, ele concedeu uma entrevista coletiva ainda ontem, né, na sexta-feira, enquanto o Grêmio realizava treinos lá no interior de São Paulo. E repercutiu muito quando, em algum momento, ele colocou também parte da culpa da derrota para o Bragantino no Renato. Eu fico surpreso com essas reações. Opa, mas o papel do vice-presidente de futebol é cobrar o treinador. Ele tem o papel de contratar e ele se colocou como culpado também, dizendo que a culpa foi dos jogadores, foi da direção e também foi da comissão técnica. O que está errado nessa declaração? Parece que, não, por favor, olha, não vão incomodar o Renato, hein? Pelo amor de Deus, não critiquem o Renato. Por que se criou esse rótulo? O Renato é um técnico de futebol. Ele acerta várias e várias vezes, ele muito mais acerta do que erra. Só que como ele é muito elogiado quando ele acerta, ele pode também ser criticado quando ele erra. Não tem nada de errado, é uma análise. Apenas uma análise. O Renato errou nas trocas, o Renato errou na opção tática, o Renato demorou muito a entender o que estava acontecendo com o Bragantino e o papel do vice de futebol, já que o presidente Alberto Guerra não estava ainda em São Paulo, porque estava também em Porto Alegre envolvido com as festividades, com todos os protocolos do aniversário do clube, naturalmente coube ao vice de futebol Antônio Brum. E o que o Antônio Brum disse, ele representa parte do que o torcedor queria ouvir. Não, tem todo mundo errado, tem erro também do Renato. E quando se questiona só da questão das contratações, o Antônio Brum até ele vai mais além. Quando ele diz que as contratações feitas na janela foram complementos àquele time que já havia sido montado para o início da temporada. A gente já pode até discutir isso, né? Se esses complementos foram bons, se não foram, se o Grêmio precisa contratar mais. Podemos discutir tudo isso. Agora, o posicionamento do vice de futebol Antônio Brum, a cobrança pública que ele fez ao Renato é o papel dele como vice de futebol. Vamos parar com essa coisa que todo mundo que vai pro papel de vice de futebol tem que ser fã do Renato. Não, o primeiro passo é ser fã, porque todo cara que vai para vice de futebol, que é um cargo político, ele tem que ser muito torcedor do Grêmio. E todo cara que é muito torcedor do Grêmio, ele é muito fã do Renato. Mas esse Renato que nos deu Libertadores, que nos deu Mundial, que ajudou na Libertadores depois como treinador, mas hoje o Renato treinador, quando a gente critica ele, a gente não está criticando a estátua, a instituição Renato Portaluppi, que é o maior ser humano que já vestiu a camisa do Grêmio. Poxa, como é difícil isso. Não tem nenhum tipo de tempestade na declaração do vice-futebol do Grêmio. Ele disse parte do que o torcedor queria dizer, parte do que o torcedor queria que alguém do Grêmio dissesse, e que inclusive o torcedor, e eu me incluo neles, queria ouvir do Renato, e não ouviu. Todo mundo foi culpado, inclusive o Renato. Não aquela entrevista coletiva que o Renato coloca a culpa só nos jogadores, terceirizando a culpa. Ah, já falei para eles, tem que ter mais vontade, a fila vai andar. Não, já falei para eles, não. Não é eles. O correto seria nós, porque o erro foi de todo mundo. Bom, o Felipe Carbajo teve uma lesão constatada de grau 1 num ligamento do joelho.
né? Não é lesão de pubis, como muitos haviam falado, que ele já tinha uma certa dificuldade, né? Encarando sempre algum tipo de dor, de desconforto na região pubiana. Não, é um desconforto. Ele teve um desconforto, uma dor no joelho, fez um exame de imagem e foi diagnosticado uma lesão de grau 1 num dos ligamentos do joelho. Então ele já está voltando para Porto Alegre, já para dar intensidade ao treinamento, mas é um desfalque na segunda-feira contra o Corinthians. Provavelmente o Renato vai colocar na vaga do Carbajo o Ronald, que já era para ter acontecido caso o Carbajo não tivesse condição de jogo na partida que nós perdemos pro Bragantino. Deixa o teu recado aí, deixa o teu comentário, aperta o sininho, deixa o teu like, que a qualquer momento a gente volta com mais informações do Grêmio aqui. Até daqui a pouco.